Olá, eu sou o Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Vou falar sobre um tema que, se você não ouviu até agora, logo irá ouvir sobre isso, que é a cirurgia de remodelação costal. Então, é uma cirurgia que muito tempo atrás já se falou sobre tratamento das costelas para melhorar a cintura, o contorno corporal, e esse assunto aos poucos foi sendo esquecido. Mas por que esquecido? Porque quem já foi residente de cirurgia geral, ou é cirurgião geral, ou atuou nessas áreas de trabalhar em emergência, sabe que a costela, quando fraturada num acidente, a dor é incrivelmente grande. Então, a gente sempre pensou que essa cirurgia seria uma coisa muito traumática para o paciente, impossível isso de acrescentar numa cirurgia estética. Eu lembro quando era residente de cirurgia geral, e passava no ambulatório de cirurgia torácica, nós tínhamos pacientes com 2, 3 meses com dores crônicas por fraturas de costela. Mas o que nós estávamos errados? Na fratura de costela, a gente tem uma fratura incompleta em termos de que ela não é uma fratura linear, ela quebra de qualquer jeito, às vezes acavala um pedaço do osso por cima do outro, ou essa fratura ela cai para dentro da região torácica, onde passa ali o feixe nervoso, causando uma dor crônica. Na cirurgia de costela, é uma cirurgia planejada no local exato e com corte exato. Então, o que se observa é que essa dor de uma fratura de costela ela acaba não acontecendo no paciente que faz uma cirurgia de costela. Então, o primeiro movimento aconteceu lá no México, onde tem o Dr. Verdugo, que é um cirurgião muito famoso, por cirurgia de retirada da costela, onde ele fazia uma cirurgia em que ele tirava a porção da costela, principalmente ali a 11ª costela, às vezes a 12ª, que era a parte que marcava a cintura da paciente, com o objetivo de deixar a paciente com uma cintura mais fina. Só que essa cirurgia, ela é uma cirurgia demorada, levava pelo menos 3 horas na mão desse cirurgião mexicano com grande habilidade cirúrgica. Imagina isso nas mãos de um cirurgião ainda em processo de aprendizado dessa cirurgia. E qual o problema que isso acarreta? É que essa cirurgia poderia ser feita isoladamente, apenas a cirurgia de redução de costela e não associada a toda uma cirurgia de contorno corporal em função do grande tempo da cirurgia. E também a preocupação de tirar uma porção da costela, que não é a costela inteira, mas uma porção relativamente ali grande, de 10 centímetros da costela. Então surgiu um trabalho de um cirurgião russo que foi muito esquecido, passou despercebido por alguns, até pela Rússia não fazer parte aí do principal foco de procedimentos estudados em cirurgia plástica, mais na língua inglesa ou língua europeia. E aí alguma pessoa conseguiu captar essa ideia do cirurgião russo e começou a aplicar. Que ideia que é essa? É de não retirar mais a costela, e sim fazer uma remodelação da costela. E aí o jogo mudou completamente. Por quê? Nessa cirurgia de remodelação da costela, o que é feito? A gente pega a 11ª costela, que é a costela principal, que dá a nossa cintura, às vezes a 12ª, mas a grande maioria não é necessário fazer a fratura da 12ª, porque ela já tem uma curvaturazinha menor, ela é menorzinha, é uma flutuante menor. E em alguns casos, a 10ª, que não é flutuante, e tem também ser fraturada. Mas a grande maioria dos casos, a 11ª sendo fraturada já é suficiente. Então, essa fratura, como é que ela é feita? Ela é feita uma fratura com um aparelho chamado piezo, que é um aparelho que corta o osso de maneira bastante delicada, e quando ele bate nas partes moles, ou seja, se ele ultrapassasse o osso e batesse ali na musculatura intercostal, ele para de cortar naquele momento, então ele protege a inervação, os vasos que passam abaixo da costela. Essa fratura ela é feita de maneira incompleta, ele não chega a fraturar completamente a costela, ele fratura 90%, deixando o último restinho sem fraturar. Essa fratura ela é feita exatamente na linha escapular, né, na região dorsal, que é onde realmente faz o formato ali da curva da cintura da paciente.
Depois de fazer o corte com o piezo, esse aparelho, a gente força a parte final da costela e ela faz uma fratura, só que fratura para fora. É uma fratura, então, controlada e para fora, ou seja, essa costela não vai quebrar para dentro, onde ela pegaria no sistema de inervação e vascular da costela, fazendo com que seja uma fratura bastante controlada, e o procedimento ele tem um corte mínimo, que é um corte de 1 ou 2 centímetros, é muito pequeno o corte, é uma incisão mínima, né? E também tem a vantagem de ser muito rápido. O procedimento, fraturar as duas costelas, leva de 20 a 30 minutos, o procedimento é muito rápido, possibilitando que, além da fratura da costela, possa ser feito outros procedimentos que vão modificar a cintura e o contorno corporal da paciente, como, por exemplo, uma lipoaspiração das costas, lipoenxertia glútea, lipoaspiração do abdômen e até uma abdominoplastia. Ou seja, pode ser feita toda a cirurgia do contorno corporal associada à fratura da costela, que a gente chama então de remodelamento da costela. Essa costela, ela fraturada, ela vai ganhar um novo formato, né? Ela vai mudar então essa curvatura da cintura. Nos estudos, a paciente consegue perder até 10 centímetros de cintura, então isso consegue dar um contorno corporal bastante interessante. E a melhor indicação é para aquelas pacientes com muito pouco quadril, e que faz com que a proporção cintura-quadril fique bastante desproporcional, né? Não é indicado para aquelas pacientes que têm um quadril bastante exuberante, porque a proporção, mesmo com uma cintura mais larga, com um quadril mais largo, essa proporção vai ficar ainda bastante agradável. Agora, pacientes que têm um quadril muito estreito e uma cintura muito larga, somente a cirurgia de remodelação costal para conseguir esse resultado de uma proporção cintura-quadril mais adequada. Então esse procedimento ele tem evoluído, cada vez estamos tendo mais cirurgiões no exterior e no Brasil fazendo, e provavelmente com algum tempo isso vai entrar aí no hall de procedimentos dos cirurgiões plásticos, porque terá mais gente fazendo, mais treinamentos, mais artigos publicados e uma maior aceitação pelo público. Então, se você gostou desse vídeo sobre remodelação costal, lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, fazer seus comentários e suas dúvidas, que vamos estar à disposição para responder. Muito obrigado.